Boa noite aos amigos que chegaram depois, já estavam aqui. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez, mais uma sexta-feira. Na semana passada a gente estudou uma leitura curta, mas muito empolgante, do Marquês, e acho que digo por todos que a gente conseguiu aproveitar muito bem, sempre interpretando com minúcia, né, as entrelinhas do texto, o que faz com que o estudo seja tão rico. Eu vou compartilhar a tela aqui e nós continuamos, né? Nos espíritos em condição média, dessa vez o Sr. Cardon, que é um médico. Né? Muito interessante. Essa comunicação aqui é muito, muito legal mesmo. Acho que vocês vão gostar bastante. Enfim, você pode ler para nós, João, por favor? Posso sim. Só deixa eu encontrar aqui no livro certinho, Beleza, beleza. que eu já começo a ler. Doutor Cardon? Isso mesmo, isso mesmo. Doutor Cardon, médico. O Dr. Cardon havia passado boa parte da sua vida na marinha mercante, como médico de navio baleeiro, adquirindo em tal ambiente ideias um tanto materialistas. Retirado para o vilarejo de Jota, ali exercia a modesta profissão de médico rural. Desde algum tempo adquirira a certeza de que sofria uma hipertrofia do coração. E, sabendo que tal doença era incurável, a ideia da morte o mergulhava em sombria melancolia, da qual nada o podia distrair. Com cerca de 2 meses de antecedência, predisse o seu fim, em dia fixo. Quando se viu perto de morrer, reuniu a família para lhe dar o último adeus. Sua esposa, sua mãe, seus 3 filhos e outros parentes estavam em volta do leito. No momento em que a esposa tentava erguê-lo, ele se prostrou, tornou-se de um azul lívido. Os olhos se fecharam e o deram por morto. A esposa colocou-se à frente para ocultar o espetáculo aos filhos. Após alguns minutos, abriu os olhos. Seu rosto, por assim dizer, iluminado, tomou uma expressão de radiosa beatitude e ele exclamou: Ó meus filhos, como é belo, como é sublime! Ó, a morte! Que benefício! Que coisa suave! Eu estava morto e senti minha alma elevar-se bem alto. Mas Deus me permitiu voltar para vos dizer: não temais, a morte é a libertação. Não vos posso descrever a magnificência do que vi e as impressões de que me senti dominado. Mas não o compreenderíeis, ó meus filhos. Conduzi-vos sempre de maneira a merecer essa inefável felicidade, reservada aos homens de bem. Vivei segundo a caridade. Se tiverdes alguma coisa, dai àqueles a quem falta o necessário. Querida esposa, deixo-te numa posição nada feliz. Devem-nos dinheiro, mas eu te suplico, não atormentes os que nos devem, se estiverem em dificuldade. Espera que possam pagar. E aos que não puderem, faz o sacrifício. Deus te recompensará. E tu, meu filho, trabalha para sustentar tua mãe. Sê sempre um homem honesto e guarda-te de fazer algo que possa desonrar nossa família. Toma essa cruz que vem de minha mãe. Não a deixeis, não a deixes, e que ela te lembre sempre meus últimos conselhos. Meus filhos, ajudai-vos e sustentai-vos mutuamente. Que a boa harmonia reine entre vós. Não sede vãos, nem orgulhosos. Perdoai aos vossos inimigos, se quiserdes que Deus vos perdoe. Depois, tendo feito os filhos se aproximarem, estendeu as mãos para eles e acrescentou: Meus filhos, eu vos abençoo. E desta vez seus olhos se fecharam para sempre, enquanto o rosto conservava uma expressão tão imponente que, até o momento em que foi enterrado,
uma multidão o veio contemplar com admiração. Aí, pode parar, hein? Muito interessante, né? E essa é só a introdução e, obviamente, o Kardec, com a astúcia que ele tinha, nunca que deixaria um caso como esse passar em branco, né? Sem evocar esse espírito. E foi exatamente o que ele fez. Mas vamos recapitular, né? A história dele. Ele foi um médico, né? Um médico baleeiro, como o Kardec coloca aqui, e materialista durante toda a vida. Ele próprio constatou em si, né, uma doença no coração e que ele sabia que não tinha cura. Então ele sabia que estava indo ao encontro da morte em pouco tempo, né? Já tinha essa certeza. E isso fez com que ele fosse tomado por uma melancolia extrema, né? E fez com que ele mudasse a perspectiva dele, ficou muito melancólico e tal, com a morte tão perto. E, e viveu muitos meses, o próprio Kardec diz, né? Ele próprio pré-determinou a data em que morreria alguns meses antes. E no dia aconteceu esse fenômeno, né? O que é muito interessante, porque imagina o susto de todo mundo, né? Na hora que achou que ele tinha ido, aí do nada ele volta de novo e vem e deixa uma mensagem tão bela como essa, né? Então, o que ele falou aí, né? E, assim, é basicamente aquela chance, né? Acho que se todo mundo tivesse a oportunidade de Deus falasse assim, olha, vocês têm 2 minutos para falar tudo o que vocês querem falar, ou vocês dão um último conselho para a família de vocês, para todo mundo, o que vocês vão falar? Eu acho que essas daqui são as palavras, né? E, e ele, de fato, assim, ele fala sobre tudo que é necessário, de fato, para o espírito, né? Então, ele até aborda um assunto que tinha aspecto material, né? Que tinham pessoas que deviam à família, e ele diz para a esposa, né? Perdoe-os, né? Espere com que eles tenham uma capacidade para pagar, não se atormente com essa dívida, então fique tranquila. Então, olha que legal, né? Ele teve um momento de lucidez, né? Teve essa questão da emancipação do espírito, quando ele estava prestes a morrer, ele teve essa lucidez, e ele vai explicar melhor para nós, e quando ele volta exatamente com aqueles conselhos que são necessários para o espírito, para a vida aqui na Terra, a gente sabe disso. Aqui ele fez uma síntese, né, em poucas palavras, do que é necessário para que a gente tenha uma boa vida, né, uma vida virtuosa. Então, o perdão, uma vida em consonância com a caridade, ele diz, né, olha, para os filhos, doem, né, sejam aqueles que doarão para aqueles que mais necessitam, se dediquem a isso, vivam conforme a caridade, né, e cuidem de sua mãe, etc. Então, dá esses conselhos de virtudes e para os filhos, para a esposa, inclusive a mãe que também estava ali, assim, eu acho que é fantástico, né? E como isso é marcante na vida dos que ficam, né? Isso também, pessoal, é uma coisa que enquanto eu lia, eu pensei, né, da primeira vez, eu pensei, isso também não significa que tocou no fundo o coração de todos eles, né? Porque a gente sabe que para quem quer arrumar desculpas, sempre há desculpas para serem arrumadas. Então, a gente estava falando, né? Acho que foi na semana passada que a gente falou sobre as pessoas que têm momentos de visualizar, não sei se foi na semana passada, mas as pessoas que têm evidência quando estão prestes a morrer, né? Veem parentes já desencarnados, espíritos ali no leito de morte. E a própria medicina muitas vezes trata isso como alguma coisa de origem material mesmo, né? Culpa do cérebro, algo do corpo que está prestes a morrer e tal, e não leva isso com a profundidade necessária ou com a veracidade necessária que é necessário. E para se arrumar um outro significado para esse fator aí, para esse fenômeno que aconteceu, pouco custa, né? Basta com que a pessoa queira. Mas, de fato, que isso teve um impacto muito grande, ainda mais pelo aspecto que o pai tinha até aquele momento, teve. Então, alguém que estava conservando um aspecto melancólico, né, de incredulidade, que ele sempre possuiu, chega ali naquele último momento, ele volta e dá uma mensagem dessa, né? Uma mensagem de alguém que cria de fato, né? Alguém que entende o que é verdadeiro, o que é necessário para a vida. Então, ele dá um baita de um conselho, né? Não podia dizer melhor do que isso. Enfim, a Lucélia colocou um negócio aqui, deixa eu ver. Ele já devia ter mérito de outras vidas para poder ter tido tal bênção, ou mesmo sendo materialista, foi uma pessoa de bem, por isso tem esse despertar espiritual. Essa pergunta eu vou deixar para depois, Lucélia, que ele próprio vai responder o porquê que Deus permitiu com que ele fizesse isso. Aí a gente vai ler ele respondendo. Alguém quer comentar?
Ô, Vitor, teve uma outra comunicação também que a pessoa, acho que era o marido, falava para a mulher, ó, não cobra de quem está devendo, não, perdoa. Não teve. Não, essa não foi a primeira, não, né? Ô, Não tô Marleninha, lembrando. eu acho que esse que nós lemos hoje, a gente estudou com o Mário. Ah, então é isso que eu falei. Lembrou? Nossa, que coincidência. É a mesma. Ah, então tá certo. Então é isso. Ô, bom para os Temos que dar devedores. quarta. Quando... Os eleitores. Bom para os devedores. Falou, não cobra, não. É isso aí. É porque aí... Ô, Vitor. Ai, pode falar, Marli. Não, eu só ia dizer assim, Ana, é porque a pessoa, nesse momento, ela vê que as coisas materiais não têm muito significado mesmo, né? Ou tem uma outra visão de perdão, era só isso mesmo, Ana, pode falar. Interessante aí que ele era de tendência materialista, né? Então, isso não significa nada também, porque olha o estado dele. Pela prática da caridade, né? Então, a gente vê que fora da caridade não há salvação mesmo, né? Então, o que liberta mesmo, que nos deixa livres diante dessa experiência da morte, é justamente a caridade, né? É isso mesmo, né, Ana? Mas, Ana, a gente vai Às ver, vezes a gente fica se inclusive... batendo nisso e não, o que vale é a prática da pessoa, né? Pode falar. A gente vai ver que, especificamente nesse caso, infelizmente, ele não gozou dessa felicidade da qual ele diz. Ele próprio fala para Kardec, né? Infelizmente, ele não, pelo que é, pela vida que ele levou, ele não estava gozando. Por isso que ele está, inclusive, colocado no capítulo dos espíritos em condições médias. Porque ele não teve uma vida virtuosa a ponto de ter continuamente, né, uma vida espiritual ali, ter boas consequências, né, bons frutos na vida espiritual. Infelizmente, mas ele vai dizer, né, ele vai falar sobre isso também. Mas, de fato, né, e é interessante porque ele teve capacidade de se curvar, né, e aceitar aquilo que é verdadeiro. Então, ele viu, ele teve essa experiência e pôde voltar, teve essa oportunidade que Deus permitiu para que ele pudesse voltar aconselhando aqueles que ficariam, né. Muito belo. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não? Então acho que a gente pode seguir, começar na comunicação, João. João, seu microfone está fechado. Não sei se está falando, está falando. Ah, é. Nossa, eu faço isso quase sempre. Perdão. Esses interessantes detalhes nos foram transmitidos por um amigo da família, levando-nos a pensar que uma evocação poderia ser instrutiva para todos, e ao mesmo tempo para o espírito há pouco desencarnado. Evocação. Estou ao vosso lado. Contaram-nos os vossos últimos instantes, os quais nos encheram de admiração. Teríeis a bondade de descrever, o melhor possível, o que viste no intervalo do que poderia se chamar vossas duas mortes? Poderias compreender o que vi? Não sei, pois não encontraria expressões capazes de tornar compreensível o que vi durante os poucos instantes que me foi possível deixar meus restos mortais. Sabíeis do lugar que estivestes? É longe da Terra, em outro planeta ou no espaço? O espírito não conhece o valor das distâncias, tal como as considerais. Levado não sei por que agente maravilhoso, viu o esplendor de um céu como só nossos sonhos poderiam realizá-lo. Essa excursão através do infinito se fez de modo tão rápido que não posso precisar os instantes gastos. Atualmente desfrutais da felicidade que vislumbraste? Não, bem queria poder fruí-la, mas Deus assim não me pôde recompensar. Muitas vezes revoltei-me contra os abençoados pensamentos ditados pelo coração, e a morte me parecia uma injustiça. Médico incrédulo,
tinha adquirido na arte de curar uma versão contra a segunda natureza, que é nosso movimento inteligente divino. A imortalidade da alma era uma ficção própria para seduzir as naturezas pouco elevadas. A despeito disso, o vazio me aterrorizava, pois maldizia muitas vezes esse agente misterioso que fere sempre e sempre. A filosofia me desviara, sem me dar a compreender toda a grandeza do Eterno, que sabe repartir a dor e a alegria para o ensino da humanidade. Aí, pode parar. Muito legal, né? Vamos começar aqui. Eu acho que o primeiro ponto que me chama a atenção, que é algo que a gente sempre destaca em grande parte das comunicações que a gente está lendo, é essa primeira parte que Kardec diz, né? Tendo estes interessantes detalhes nos sido transmitidos por um amigo da família, pensamos que esta evocação podia ser instrutiva para todos, ao mesmo tempo que seria útil ao espírito. Então, novamente, Kardec destacando o caráter instrutivo e, ao mesmo tempo, benéfico para o espírito que estava sendo evocado. Então, a evocação sempre com esse caráter. Kardec sempre utilizava a evocação com esse caráter, a seriedade, o recolhimento, tudo que a gente fala, né? Longe de qualquer curiosidade vã. De novo, é legal a gente destacar porque o Kardec sempre deixa claro, né? Então, casos como esses, para quem é um observador atento, como Kardec era, serviam de muita instrução para aqueles que estavam aqui, né? Para quem estava se debruçando ou estava, no caso, nessa situação, né? Se debruçando, desenvolvendo a doutrina espírita. E aí, né, o Kardec questiona ele, né? Você pode explicar o que aconteceu com você? E ele diz, né? E é normal que a gente veja esse tipo de resposta quando coisas tão extraordinárias acontecem. Será que eu tenho condições, né? Eu acho que eu não tenho palavras, né, para descrever o que eu pude vivenciar ali. Então, as palavras humanas, elas soam incapazes de expressar o que eu vi, o que eu senti. E isso é interessante, né? Mas apesar pela própria comunicação que ele dá ali no leito de morte, quando ele volta, eu acho que a gente sente muito do que ele pode ter tido presenciado ali, exatamente pelo fato de que até aquele momento, apesar que ele vai até contar, né, daqui para frente, que ele teve um momento em que ele já se curvou à incredulidade, quando estava ali já sabendo que iria morrer, mas mesmo assim, né, por mais que ele tenha, por certo tempo, né, antes de morrer, já entendido que a vida não acabaria, ele por muito tempo era uma pessoa incrédula, uma pessoa materialista, que acreditava que a vida acabava com a morte. E só dele ter voltado e dado tal comunicação, a gente já percebe a força que teve no espírito dele, o que ele vivenciou. Então, acho que a gente consegue ter uma noção do que ele viu, pelo que ele diz após, né, quando ele volta ali. E o Kardec pergunta, né, vós vos dais conta de onde estivestes? E ele fala, olha, também não sei te dizer. Até inclusive na tradução aqui do Kardec do Wikipedia não tem falando que foi há pouco tempo que ele desencarnou, que a evocação foi há pouco tempo depois que ele desencarnou. A do João tem. Isso é interessante, um detalhe que não tem aqui. E, enfim, isso também existe uma dificuldade para um espírito que já é menos, não é tão evoluído, né? Então, ele vai ter uma dificuldade maior para tentar descrever alguns fatores. É normal que seja assim. De qualquer maneira, além disso, né, além desse fator de não ser um espírito tão evoluído, existe o fator de que, como ele disse na segunda questão, a linguagem humana ainda é muito incapaz e o nosso conhecimento, a nossa noção de tempo, ela é muito diferente da noção de tempo dos espíritos. Assim como a distância e tudo isso. Então, o que ele percorreu ali foi em instantes. O que ele presenciou, as maravilhas que ele viu, foi em instantes. E para ele não teve essa mesma percepção humana, né? Qual a distância que ele percorreu? Será que ele foi para outro planeta? Ele não conseguia descrever essa distância. E imagino também que isso se deva, em grande parte, ao fato de que ele era um espírito recém-desencarnado. Talvez se a evocação fosse um pouco depois, né? Algum tempo depois, talvez ele tivesse mais capacidade de ditar sobre isso. E aí o que eu já tinha, inclusive, dito, né? O Kardec pergunta para ele, ó, você está usando da felicidade que você tinha visto? E ele fala, né? Infelizmente não. Não tem como Deus me permitir com que eu viva essa felicidade, porque eu não vivi de forma
a ter ela como recompensa. Então, infelizmente, eu ainda vivo numa situação mediana, né? Não gozava de uma felicidade, mas também não era um espírito que tinha muito a pagar, né? Nesse sentido, assim, entre aspas. Alguém que devia muito, que estava em sofrimento ou algo do tipo. Mas aí ele narra, né, o que a gente estava falando. Ele foi, por muito tempo, persuadido a seguir o caminho do materialismo. Por muitas vezes ele calou, e ele coloca, isso é muito interessante, por muitas vezes ele calou o coração dele que mostrava esse divino, que mostrava os pensamentos benditos, né, como ele coloca. Então o coração ditava os pensamentos benditos e ele calava aqueles pensamentos porque tinha uma crença materialista. Então tinha um impulso, mas calava. E é natural que todos nós temos esse impulso, porque a gente sabe, né, somos filhos de Deus, nós temos esse conhecimento de que o nada não existe dentro de nós. Inclusive está no livro dos Espíritos. O Kardec pergunta, né, por que o homem tem uma aversão ao nada, né? Os Espíritos falam, porque o nada não existe, e os Espíritos sabem disso, né? Então é normal que tenhamos aversão ao nada. E aí ele fala, né, que ele era médico e tal, e inclusive, eu acho que esse testemunho de que o vazio o aterrorizava é muito interessante, porque por mais que ele acreditasse naquilo que ele estava pensando, né, no materialismo, que a vida acabava após a morte, ele tinha medo. Então ele sofria com aquilo que ele pensava, porque naturalmente o espírito sabia que não era daquela maneira e ele tentava se convencer que era. E, enfim, eu acho que é muito belo, principalmente essa quarta resposta que ele coloca para nós, porque a gente sabe, o mundo é cheio, né, dessas seduções materialistas em vários aspectos, não só nesse quesito da vida após a morte. Alguém quer comentar alguma coisa? A Luciana perguntou, ele diz que Deus não lhe permitiu essa felicidade, mas o que ele quer dizer é que ainda não evoluiu para isso acontecer. Ele não teve méritos suficientes para gozar de uma felicidade, como, por exemplo, a felicidade que os espíritos felizes ditaram para Kardec ali no primeiro capítulo. A Luciana perguntou agora, somos responsáveis por essa felicidade, certo? Exatamente, somos nós, né? Somos os construtores da nossa própria felicidade, depende única e exclusivamente de nós, né? Não que não teremos apoio, né? Mas o trabalho é nosso. Apoio a gente vai ter sempre. Interessante, assim, essas observações da Lucélia, é que o espírito fala assim, porque ele está nesse lugar ainda, assim, né? Eu não fiz, meio entre aspas, achando que é um castigo. Deus não permitiu, mas na realidade, ele vai entender uma hora que ele é o responsável, né? Às vezes, no fundo, até sabe já, né? É que se expressa assim. Mas eu pensei diferente, Marlene. Eu acho que ele já conseguiu interpretar assim. Tanto é que ele diz, mas Deus não pode me recompensar assim. Eu acho que se ele tivesse numa situação de revolta, ele diria, né, mas Deus não quis me recompensar assim, ou algo do tipo. Não, não achei que é revolta. Não é revolta, não. Às vezes, naquela fala mesmo, né? A gente sempre fala assim, ai, Deus é bom para mim, ai, Deus, nossa, eu fiz isso, aí, assim, uma fala às vezes até ingênua, né? Não sei, assim, revolta parece que não mesmo, tem razão. Mas ele me pareceu bastante lúcido, né? Assim, o resto da comunicação, desde o momento ali, quando ele volta e deixa aquelas palavras para os familiares, ele já mostra uma certa lucidez, né? E, enfim, infelizmente ele teve uma vida de revolta, como ele coloca, né? No sentido que se revoltou aos pensamentos benditos, né? Se revoltou a essa ideia. E uma outra coisa que eu tinha esquecido de destacar, que ele coloca aqui, né? A imortalidade da alma era uma ficção própria para seduzir as naturezas pouco elevadas. Isso é muito interessante, porque a gente vê muito, às vezes ateu ou materialista que seja, falando sobre isso, né? Falando que essa ideia, vamos pensar no cristianismo em geral, né? Mas essa ideia de um paraíso, essa ideia de uma vida após a morte, de recompensa, de um Deus que vai punir ou vai recompensar, é uma ideia muito pobre, né? Assim, eu já vi diversas pessoas falando sobre isso, falando que é uma ideia pobre, que é pouco elevada, né? Que é para atrair os espíritos mais ignorantes, né? E olha aí, né? Que interessante, alguém que tinha esse pensamento, imagina como que é para essa pessoa se deparar, né, depois
é preciso muita humildade para perceber, nossa, como eu fui arrogante, né, enquanto vivo, com esses pensamentos. Se eu não me engano, tem até uma comunicação, acho que é do Voltaire, que foi um filósofo muito conhecido, né, e ele tem uma comunicação dele na Revista Espírita, e ele fala sobre isso, porque ele era materialista, e ele fala do choque que ele teve quando ele se deparou e percebeu a magnitude de Deus. Ele disse, nossa, como eu me senti pequeno perante Deus, a forma que eu tratei tudo, a vida em geral, né, como eu menosprezei os pensamentos divinos. E é interessante, né, porque basicamente essa resposta, essa ideia de que a imortalidade da alma seria algo pouco elevado, né, seria para espíritos pouco elevados, não rebate de fato em nada a ideia da imortalidade da alma, só é uma opinião de que é algo, né, banal ou trivial, mas de fato não rebate nada, né, é só um ataque, mas não é uma contra-argumentação, como se diria. Enfim, comentem, fiquem à vontade. A Lucélia mandou aqui. Pode falar, Ana, depois eu leio o comentário da Lucélia. A nossa meta realmente é a felicidade, né? Mas a gente tem que lembrar que, para isso, nós temos que nos transformar moralmente e adquirindo virtudes, porque não basta ser bom, é preciso ser virtuoso. E aí é que mora a questão principal, né? Difícil ser virtuoso, mas não é impossível. Perfeito, Ana. É exatamente isso, né? Não basta com que nós tenhamos ações virtuosas em aspecto, né? Empiricamente, com que as pessoas vejam ações boas, é preciso com que nós tenhamos em nós. A gente já falou isso algumas vezes, né? Não sei se vocês se lembram, até que eu comentei sobre a ética de Aristóteles e tal, a gente já conversou sobre isso. Porque é preciso com que nós tenhamos a mentalidade virtuosa. É preciso com que nós tenhamos dentro das nossas mentes a noção de que aquilo que estamos fazendo é certo e que estamos fazendo porque é certo. E não simplesmente estamos agindo e está sendo virtuoso, mas por dentro eu não concordo com aquilo, ou eu nem mesmo sei o que estou fazendo. Porque a gente pode agir virtuosamente por acidente. Né? Quando se diz por acidente, seria basicamente porque eu fiz sem saber que era que era daquela maneira, ou que era virtuoso, eu fiz sem razão, né? sem ter conhecimento das razões. Então, não necessariamente eu estou agindo virtuosamente. É preciso que nós tenhamos, de fato, essa virtude em nós, tenhamos o entendimento dela e ajamos conforme ela, e sabendo o que estamos fazendo. Isso é muito importante. E uma das principais é a humildade, né, Vitor? Eu diria até que a primeira do processo, né? Eu falo isso porque quando a gente vê lá no Sermão da Montanha, né, Jesus diz isso, né? Que a humildade seria esse primeiro passo. Porque a humildade, ela é aquela que se reconhece aonde está. Né? Eu já falei, talvez, isso algumas vezes aqui. É preciso com que nós tenhamos reconhecimento de onde estamos para que nós possamos partir para um novo lugar. Porque se eu não sei aonde estou, não tem como eu chegar num próximo lugar. Né? Vamos pensar aí num GPS. Né? Se eu quero chegar em São Paulo, eu preciso saber primeiro de onde eu vou sair. Não basta com que eu simplesmente queira chegar em São Paulo. Eu primeiro preciso pensar, eu estou aonde? Eu estou em Franca? Em qual bairro eu estou? Né? E me adequar àquilo. Porque se eu não sei onde eu estou, não tem como chegar a algum lugar. Então é muito importante nós primeiros analisarmos isso. A humildade permite com que isso aconteça. Porque o que é a humildade em simples palavras? Né? A humildade é saber o que se é e saber também o que não se é. Então você sabe de fato o que você é. Né? Não é mais nem menos. Né? Não é se menosprezar também. Se menosprezar também não é humildade. Então, é preciso que nós saibamos, reconhecendo as nossas virtudes, reconhecendo os nossos defeitos. Esse é o processo, porque é esse processo de reconhecimento que faz com que nós possamos, de fato, galgar novos passos rumo ao nosso objetivo. Isso é muito importante, parece muito simples, né? E, em vários aspectos. Parece óbvio e parece simples, mas é difícil das duas maneiras, inclusive de se pensar dessa maneira, saber que é preciso assumir os nossos erros, assumir os nossos defeitos, e muitas vezes nós mesmos tentamos nos enganar, né? Pensando que aquilo que a gente sente, que aquilo que a gente pensa é passageiro, ou que eu não estou pensando isso, ou que eu não estou sentindo isso. Tenta às vezes dar outro nome, né?
Mas, enfim, nós assumirmos é o primeiro passo. E é muito gratificante esse se assumir, porque você tira esse peso de ficar se mascarando, né? Você fala, "Oh, é isso e pronto, né? Sabe o que é." Quer comentar, Tony? Eu acho que é Emmanuel que fala que a humildade é a última conquista da pessoa. Isso me faz lembrar que, geralmente, as últimas encarnações de espíritos assim, mais avançados, esclarecidos, vocês podem prestar atenção que é sempre na humildade. A pessoa morava numa casinha simples, a pessoa não vem com riqueza, né? É sempre uma vida difícil. Pode ver lá pelas mensagens dos espíritos felizes. É verdade. A gente tem muitos exemplos assim. Mas também existem aquelas pessoas que têm poucas condições financeiras, mas que também não são nada humildes, né? É preciso que eles tenham essa humildade dentro de nós, né? E muitas vezes ela se reflete nessas condições exteriores, né? Então, aquele que é humilde, muitas vezes, ele sabe do que é necessário. E a gente entra, inclusive, naquela discussão do necessário e do supérfluo que os próprios espíritos trazem para nós. Nós sabemos o que é necessário para nós e sabemos aquilo que é supérfluo, aquilo que é descartável, aquilo que nós não necessitamos. Seria aquele extra, né? Que a gente pode largar a mão. Que a gente não necessita, de fato. Deixa eu ler só o comentário da Lucélia aqui, antes de mais alguém comentar. Achei que ele achou que Deus não permitiu, mas sabia que não havia vivido de acordo. Se fosse mais evoluído, diria que por sua responsabilidade não estava vivendo essa felicidade. Foi aquela hora que a Marleninha comentou, né? A Lucélia agora fez uma pergunta. Vitor, é ser virtuoso porque é certo, não porque temos de ser esperado, de ser esperando algo por conta disso. De não esperar algo por conta disso, certo? Feito. Lei, seguimos, pois é naturalmente certo, não termina os resultados se não seguirmos. Lucélia, eu acho que esse é o estado mais elevado, assim, de seguir a virtude, de ser virtuoso, né? Porque não tem problema, os próprios espíritos nos respondem. O Kardec faz essa pergunta para os espíritos, né? Se tem problema com que nós ajamos de maneira virtuosa, tendo em vista as recompensas. Os espíritos dizem, olha, seja sendo virtuoso, já é bom, né? Mas o estado máximo seria aquele estado em que se age virtuosamente pelo simples fato. Vamos dar um exemplo aqui que vai deixar muito claro, né? É um assunto complicado de se entender, porque a gente pode pensar, nossa, mas é óbvio que eu ajo corretamente porque eu sei que eu vou me sentir bem agindo corretamente, ou que eu vou ter uma recompensa natural, eu vou ter meus méritos quando eu desencarnar se eu agir virtuosamente. Então, eu busco ter uma vida virtuosa e isso é excelente, né? Já é um passo. Existem aqueles também que concordam com a virtude, concordam com o que é correto, agem virtuosamente pensando que é correto agir virtuosamente, mas que também pensam nos benefícios que terão no futuro. Mas eu penso, e os espíritos dizem para nós, né? O estado máximo disso seria agir virtuosamente pelo simples fato de que é correto. Independente. Vamos pensar, se nós sofrêssemos malefícios por agirmos corretamente, mesmo assim agiríamos, porque sabemos que aquilo é o mais correto a ser feito. Então, por mais que, vamos pensar num exemplo muito esdrúxulo, né? Mas se eu sabendo que agindo da maneira mais correta possível, eu iria para o inferno, né? Num exemplo muito esdrúxulo, eu agiria mesmo assim, porque eu sei que é o mais correto a ser feito, por mais que eu sofresse as consequências ruins de agir corretamente. Eu acho que esse é o estado máximo da virtude. É aquela que ultrapassa qualquer tipo de interesse por qualquer recompensa. Então, é aquela que age porque sabe que é correto. Independente se eu me sentir mal agindo, se eu tiver más recompensas agindo assim, mas é aquela que age sabendo que é o mais correto, que é o virtuoso, que é ético. Eu acho que esse é o estado máximo, né? Que não pensa em nenhuma recompensa, por mais que ela exista, e por mais que ele vai usufruir dela. Porque, independente ou não, se nós esperamos ou não por recompensas, quando agimos virtuosamente, nós a teremos, porque elas são inerentes do processo. Se eu ajo virtuosamente, eu terei méritos. Então, por mais que eu não pense nesses méritos, eu os terei porque é natural, é da lei divina.
Da mesma forma que se eu ajo, né, viciosamente, eu terei, naturalmente, as penas naturais que são intrínsecas à lei, por mais que eu as queira ou não. Né? Isso é independente de nós. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta, Luciano. Se alguém quiser comentar também, fiquem à vontade. Quiserem comentar também sobre o texto, das letras do texto especificamente. É isso mesmo, Vitor. Você explicou aí muito bem, né? Sem interesse pessoal. Uma ação, né? Sem nenhum tipo de interesse pessoal. Aí sim pode ser considerado uma virtude. Bem explicado, isso mesmo. Perfeito. Mais alguém quer comentar? O pessoal está quietinho. Está todo mundo pensando assim, ai, meu Deus, quando eu vou conseguir minha virtude? Vitor. É verdade. Vai um caminho aí, né? Não, mas nós vamos trabalhando, estudando, erramos, acertamos, mas nós estamos conseguindo alguma coisinha, né? Não sei se é virtude, mas estamos a caminho. Não, alguma coisa a gente está conseguindo sim. Sim, Pelo menos um pouquinho melhor. A gente tá... Só de conhecer o Espiritismo já deixa a gente um pouquinho mais sábio, né? Um pouquinho mais... Quando a gente pisa na bola, a gente desconfia, né, Vitor? Já falou, pá. Vitor, de conhecer o Espiritismo deixa a gente mais responsável. Porque conhecendo e fazendo errado, né? Aquela assim, a quem muito foi dado, muito será pedido, né? Então, acho que aumenta a nossa responsabilidade em conhecer o Espiritismo, né? A gente já fica incomodado, né? Você já fala, nossa, por que eu falei isso? Por que eu pensei isso? Preciso consertar, né? É assim, né? É o caminho. É isso aí. Eu estava pegando aqui para olhar, para quem quiser depois, né? Esse assunto é muito interessante, as virtudes e os vícios, está lá no livro dos Espíritos que eu tinha comentado. A partir da pergunta 893, Kardec faz uma série de perguntas para os espíritos sobre esse aspecto da virtude, né? E até que, inclusive, os espíritos dizem que a maior característica de um espírito virtuoso seria o desinteresse pessoal. É a maior característica. Que é o que a gente acabou de falar sobre, né? É aquele que não pensa em nenhuma recompensa, não pensa em si, mas faz simplesmente porque é correto. Né? É muito bonito falar sobre isso, porque eu penso particularmente que, em geral, nós, humanos, ainda estamos muito longe desse aspecto de viver simplesmente pela virtude. Nós ainda pensamos muito nas recompensas e vivemos muito egoisticamente ainda. E, às vezes, nós agimos, né, pensando, né, nós agimos viciosamente pensando em nós. Né? Se a gente ainda agisse virtuosamente pensando em nós, já ia estar muito bom. Né? O planeta já ia estar muito melhor. Se a gente agisse virtuosamente pensando, não, isso vai ser muito bom para mim, já ia estar muito bom. Porque os próprios espíritos dizem isso. Mas nós ainda agimos viciosamente pensando em nós. Né? Então a gente ainda passa por cima das pessoas, de qualquer princípio ético, para atingir aquilo que nós temos como mais prazeroso para nós, infelizmente. Mas ultrapassaremos essa etapa em algum momento. E, enfim, eu vou falar para o João ler, que ele vai responder, inclusive, a Lucélia agora, a primeira pergunta que ela fez aqui no estudo, ele vai responder agora, Lucélia, para você. Quando de vossa verdadeira... Só para destacar que a Lucélia está muito antenada com o Kardec, viu? Ela faz várias perguntas aqui que o próprio Kardec faz para os espíritos, né? Só hoje, acho que já foi umas 3 que ela perguntou e que o Kardec perguntou também para os espíritos. Tá ótimo. Muito bom. A Lucélia é danada, meu filho. Se ela pudesse, ela estava lá junto com o Kardec, ela ia acertar nas perguntas junto com ele, né? Fazendo as perguntas igualzinho. Tá ótimo, muito bom. Pode ler, João, por favor. Quando de vossa verdadeira morte logo vos reconhecestes, não reconheci-me durante a transição feita por meu espírito,
para percorrer lugares etéreos. Mas após a morte real, não. Foram necessários alguns dias para o meu despertar. Deus me concedera uma graça, em razão do que vos vou explicar. Minha incredulidade inicial não mais existia. Antes da morte eu já tinha acreditado, porquanto, depois de ter cientificamente sondado a matéria pesada que me fazia definhar, eu só encontrara razões divinas. Elas me tinham inspirado, consolado, e minha coragem era mais forte que a dor. Eu bem dizia o que havia amaldiçoado. O fim me parecia a libertação. O pensamento de Deus é grande como o mundo. Ó, suprema consolação na prece que dá enternecimentos inefáveis. Ela é o elemento mais seguro da nossa natureza imaterial. Por ela compreendi, acreditei firmemente, soberanamente, e é por isso que Deus, exagerando minhas abençoadas ações, houve por bem recompensar-me antes que se findasse a minha encarnação. Poder-se-ia dizer que da primeira vez estáveis morto? Sim e não. Tendo deixado o corpo, naturalmente a carne se extinguia. Mas o espírito, ao retornar à posse de minha morada terrena, fez voltar seu corpo à vida que tinha sofrido uma transição, um sono. Aí. Olha que interessante, né? Então, ele responde para Kardec. Kardec pergunta para ele se ele já tinha se reconhecido, né, após o desencarne, e a resposta dele vai ao encontro, naturalmente, de todos os espíritos desse capítulo, né, que eles levam, naturalmente, um tempo maior para se reconhecerem, para passarem pelo processo de perturbação, pelo fato de que eles não foram espíritos virtuosos, né, não foram excelentes em suas encarnações, tiveram ainda seus vícios e tal, e é natural, então tiveram uma vida um pouco mais material, naturalmente, tem um despertar um pouco mais difícil, mas já está melhor do que muitos outros que a gente ainda vai ver que demoram muito tempo. Né? Ele diz aqui que foram precisos alguns dias para o despertar dele. E aí ele diz, né, Deus me concederá uma graça, vou dizer-vos a razão dela. E aí ele destaca o que eu tinha também comentado no começo, né, que a incredulidade inicial dele não existia mais. Então, por algum tempo, ele não chega a precisar o tempo que foi, mas por algum tempo, antes de sua morte, ele já começou a crer. Ele já entendeu que aquilo que ele estava pensando, que a matéria perecia e ele pereceria junto, esses pensamentos eles se esgotaram e deram voz, finalmente, à razão divina. E aí foi por isso que Deus permitiu com que, nos últimos instantes, ele coloca, acho que aqui nesse parágrafo, falando de baixo, aqui ele coloca, né, escutando Deus minhas ações benditas, teve a vontade de me recompensar antes de acabar minha encarnação. Então, olha que belo, né? Como Deus é justo. Então, por algum tempo antes dele desencarnar, não sei se foram semanas, dias, meses, mas por algum tempo antes dele desencarnar, ele se curvou à razão divina, se curvou a Deus, e Deus o recompensou, dando essa sublime oportunidade dele, antes de morrer, deixar essa mensagem magnífica para os filhos, para a família. Né? E que mensagem forte, que mensagem bela e que toca o coração de quem lê ainda hoje. E aqui na pergunta 6, né, o Kardec faz uma pergunta que, assim, claramente ele iria fazer em algum momento. Ele diz, né, poder-se-ia dizer que na primeira vez estáveis morto? E, naturalmente, é uma pergunta que surge ainda mais na astúcia que Kardec tinha, né? Então, enfim, ele coloca, e aí o Espírito responde sim e não, mas nós sabemos que não, né? Ele não tinha morrido. Que o próprio Kardec vai destacar em diversas partes de sua obra, se o Espírito desencarna, ele não volta, né? Porque cessam os laços que ligam ele ao corpo e ele não consegue mais utilizar daquele corpo. Então, acabou os laços, não existe isso, né? Como se pensou por muito tempo da pessoa morrer e voltar. Isso não existe. Tendo cessado os laços, estão cessados os laços. Né? Não existe essa ressurreição, entre aspas, aqui nesse caso. Então, mas é a forma que o espírito entende. Isso é muito legal da gente perceber. Porque o Kardec, pessoal, recebia respostas diversas
Porque ele não perguntava esse tipo de coisa somente para o espírito em condição média. Ele perguntava para o espírito superior, ele perguntava para um mais inferior, e eles iam dando as respostas. E olha para a gente ver o tamanho inteligência desse homem. Porque ele teve o entendimento de perceber que as respostas variavam, porque variavam os tipos de espírito. E que os mais evoluídos davam respostas mais precisas e mais próximas da verdade, enquanto aqueles que eram menos evoluídos davam respostas menos verdadeiras, mais próximas às opiniões e sensações que eles vivenciavam. E é a mesma coisa. Porque é o que ele percebeu, é o que ele viveu, gente, isso aqui. Ele não está respondendo conforme a lei divina, ele não estudou para falar sobre isso, esse espírito. Ele está falando o que ele viveu. Para ele, sim, ele tinha morrido naquele momento, porque ele viu coisas que ele nunca tinha visto antes e voltou. Para ele, tinha morrido por algum tempo e voltou. Mas o Kardec já sabia. Então, olha que interessante. E imagina, né, se fosse a gente, se receber tantas respostas diferentes sobre uma mesma pergunta. Tem que ter muita sabedoria para saber diferenciar e perceber o porquê cada resposta é uma resposta diferente da outra e saber qual que é a verdadeira, qual que é a que mais se aproxima da verdade. E, enfim, era o que Kardec fazia. E aqui a gente tem um exemplo disso, de um espírito dando a sua opinião. Né? Essa é a opinião dele. Então, na visão dele, sim, ele tinha morrido e voltado. E por isso que a gente tem que ter esse conhecimento e essa noção. Porque, assim, às vezes um iniciante do espiritismo lê isso e ele fala, não, então tem como morrer e voltar. Né? Sim e não. O espírito morreu, voltou e se comunicou de novo e depois morreu de novo. Então, muito interessante. Porque a gente sabe, né, nós que já estudamos a doutrina espírita sistematicamente, a gente sabe que o que aconteceu aí nada mais, nada menos foi do que uma emancipação ali que foi permitida por Deus, como ele mesmo disse, né? Graças à credulidade que ele adotou nos últimos momentos da sua vida. Enfim, pessoal, alguém quer comentar alguma coisa sobre essas duas perguntas? As respostas? Eu só quero comentar aí, Vitor, que eu achei interessante quando ele coloca aqui que a coragem dele era mais forte que a dor. Muito interessante isso aí. E realmente a coragem diante dos desafios tem que ser mais forte mesmo. Senão, não dá. Senão a gente não suporta. Belíssimo, Ana. É Verdade. mesmo, né, Ana? A Ana teve coragem. Eu estou com você, viu, Ana? É isso aí. Obrigada, Tony. Um pequeno detalhe, né? E, de novo, né, destacando, essa é a beleza do estudo em grupo, né? Às vezes a gente deixa passar despercebido, né? Na leitura corrida a gente percebe, lê isso, mas merece um destaque essa frase, né? Minha coragem era mais forte do que a dor. E é assim que tem que ser. Para se superar os desafios, os sofrimentos, a gente tem que ser mais corajoso, tem que ter mais coragem do que dor. Porque se tem mais dor do que coragem, a gente sucumbe, né? Então a gente se curva para a dor. E não pode ser assim. A gente sabe que a gente tem que ter coragem e ele foi um exemplo, né? No fim de sua vida ele teve essa capacidade, porque ele diz, né? Que a razão divina o inspirou, o consolou. E foi isso que deu força e foi isso que deu embasamento para a coragem dele. Porque se ele não tivesse ouvido essa razão divina, ele teria continuado melancólico como ele estava sendo até aquele momento. Então ele teve a humildade de se curvar e de perceber aquilo que era verdadeiro. Que é muito belo também. Mais alguém quer comentar, pessoal? A Lucélia comentou, imagino que Deus esperava isso de nós. Com certeza. E assim, que eu vejo, né? Por exemplo, ele era materialista, ele reconhece, mas ele foi acolhido naquilo que ele, né? Nos seus, assim, nos seus acertos. É isso que a gente precisa entender. Hoje uma pessoa até me perguntou, mas você não acha que... Eu falei, não. Mesmo que a gente tenha influência negativa, mesmo que a gente tenha as nossas dificuldades, o bem supera o mal. O bem supera a dificuldade, né? Estava contando isso para o Tom em relação a uma conversa que eu tive com uma pessoa. Aí o Tom ainda falou, mas tem influência negativa. Eu falei, mas você não pode falar, Tom, para uma pessoa que nem conhece direito, você tem que ressaltar só o bem. Porque senão vira terrorismo, né?
Eu, pelo menos, não gosto, sabe? Eu não gosto. Porque você vai passar medo no outro, não é? Tem que ter cuidado com as palavras. Né? Tem que ter cuidado, é isso que eu penso. É isso aí. Então, acho que a gente pode parar por aqui. A gente está chegando no fim. Tem ainda mais um pouco de comunicação. Na semana que vem a gente finaliza. E conseguimos caminhar bem. Parando, comentando, sempre bom. A Michele agradeceu. Eu que agradeço, Michele, pelas contribuições. Nós agradecemos, fazendo das palavras da Lucélia a nossa gratidão aí.